dia. Nós vamos iniciar mais uma vez o nosso culto ao Senhor Deus, onde a gente vai estar estudando, conversando, refletindo sobre a revelação de Deus. Essa revelação que, por causa dos nossos defeitos, por causa das nossas limitações, por causa das limitações de quem convive com a gente, das limitações das nossas religiões, a gente tem compreendido muito pouco, a ponto de usar o próprio Jesus, usar o nome de Jesus para sermos ou fazermos algumas coisas que são totalmente ao contrário da vontade dele. É impressionante o que pode acontecer nessa cabecinha tão limitada nossa. A gente usa Jesus para matar pessoas. Matar de várias maneiras. Entende? Então a gente usa Jesus. Olha, Senhor, é para ti. Repetindo o salmista, né? O salmista diz, Senhor, eu odeio os que te odeiam, ora, Senhor. Isso não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com o amor de Deus. Né? Então, é isso que a gente tenta encontrar, estudar, né? Essa nossa situação tão limitada para compreender um amor tão grande, tão simples. É muito simples entender isso, porém temos grandes dificuldades porque isso entra em oposição ao que o nosso coração normalmente quer viver, quer praticar em relação às outras pessoas, em relação a nós mesmos. Quantas pessoas aí, e quantas vezes nós mesmos não nos perdoamos por algumas coisas, né? E passamos a ter as nossas angústias, a ter as nossas deficiências, tanto na relação com cada um de nós mesmos, quanto em relação a outras pessoas. E assim, nesse primeiro momento do nosso culto, a gente tem esses momentos devocionais para a gente poder ir conhecendo melhor a respeito desse amor, tá bom? Então vamos ao Salmo 119, o versículo 171. Estamos chegando no final, né? O Salmo ele é extenso e rico, né? Muitas vezes é muito mais rico, mostrando quem somos do que mesmo, né, a realidade dessa revelação. Mas a gente aprende, o Espírito faz milagres em cima do que a gente lê, né, de tanta limitação do salmista na relação com Deus. Então vamos ver aqui, o versículo 171. Profiram louvor aos meus lábios, profiram louvor os meus lábios, né? Meus lábios profiram louvor ao Senhor, pois me ensina os teus estatutos. Tá bom? Os meus lábios louvam ao Senhor, porque Ele me ensina os seus estatutos. Correto, né? Corretíssimo. Apesar que não é só ensinar, não. Ele vai além. Ele planta os seus estatutos. É o que ele fala no texto bíblico. Ele trabalha conosco ensinando, mas principalmente plantando, alimentando, não é, o seu estatuto no nosso coração, no coração daqueles que passaram pelo novo nascimento. A paráfrase terapêutica desse texto diz assim: somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça salvadora e por seu Espírito ajudador, tem nos ensinado e nos levado a viver intensamente os seus estatutos, o que nos faz viver em profundo e constante louvor por suas misericórdias, tá? Então, essa é a paráfrase, né, desse texto do Salmo 119, versículo 171. Sobre o nosso culto matutino, né? O nosso culto matutino terapêutico, e dentro desse espírito, dentro dessa busca que a gente faz, então nós estamos nesse mês descobrindo e cada vez mais nos aprofundando na ideia do quanto nós estamos distantes de conhecermos e vivermos esse amor. Olha que o pouquinho que a gente já conhece já faz uma enorme diferença
na nossa vida e nas nossas relações. E ainda estamos muito longe de conhecer esse amor do Senhor, tá? Então aqui tem assim: defendemos que se diminua os impostos. Toda vez que a gente ora, Senhor, né, cria uma situação aí para que os impostos diminuam, ou então quando a gente está, né, defendendo isso, pregando isso, a gente está mostrando o quão distantes nós estamos desse amor de Deus. Quando a gente entende que esses impostos são maneiras do Estado, do país, da nação, cuidar dos seus carentes. É uma maneira de distribuir renda. É uma maneira de distribuir riqueza. Entendeu? Quando Jesus diz, vai, vende tudo que tens e dê aos pobres, pagar imposto, não é? Facilitar para que o Estado cuide dos pobres, é uma pequena maneira que as pessoas têm de poder distribuir riqueza e cuidar de pessoas, as pessoas carentes, as pessoas que são, né, que precisam dessa proteção do Estado. Como é que o Estado pode fazer? Imposto, cobrar imposto, pagar imposto. Então, quando Jesus diz assim, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, há uma parte que é de Deus, mas há uma parte que é de César. E essa de César é a maneira que Deus tem para cuidar daqueles que são carentes. Tá? Ah, mas eles não fazem. É problema deles. Ah, mas eles não cuidam. É problema deles. A minha parte é facilitar para que o Estado possa cumprir o seu papel, para que nós tenhamos a saúde, nós tenhamos o SUS, nós tenhamos todas essas atividades do Estado, não é, funcionando adequadamente para cuidar das pessoas, né? Então, é uma maneira que nós temos. Toda vez que nós pedimos, Senhor, tira isso, diminui isso, essas coisas todas, ou quando trabalhamos isso, quando conversamos isso, nós demonstramos o quanto nós estamos muito longe de conhecermos esse amor de Deus. Até porque, se eu pago imposto, por pior que ele seja, por mais caro que ele seja, Deus sabe como me recompensar, como me abençoar, mesmo pagando um imposto tão alto. Mas eu tenho a tranquilidade de que eu estou participando da ajuda de muita gente que eu nem conheço, mas não importa. Mas eu estou facilitando para que o Estado cumpra o papel dele. E é interessante que os ricos são os que menos pagam impostos. E o pouco que eles pagam, sabe o que eles fazem? Não pagam. Eles vão acumulando, e o Estado vai deixando, porque é rico. Os ricos têm essas proteções todas. Agora vai o pobre fazer isso, não, aí o negócio cai em cima, né? Mas é problema do rico, né? É um problema deles. A nossa parte a gente deve fazer com a maior alegria, com o maior prazer, porque é uma maneira de glorificar ao Senhor, sendo bênção na vida das pessoas. Tá? Vamos ver aqui o culto, né? Vamos ver aqui o primeiro, vai estar aqui o culto de hoje. A gente vai ver sobre o dia de hoje, o que é que a gente tem lá para a gente chamar a atenção. Mas aqui está primeiro o culto de hoje. Cadê o culto de hoje? Cadê você? O culto de hoje está aqui, né? Então, isso, está aqui. A internet não está me ajudando, ou então é meu computador que não está me ajudando. Vamos ver aqui, está aqui o culto de hoje, né? Já temos a curtida da irmã Arideia, né? Essa querida que está sempre conosco. Está aqui a palavra dela, o bom dia. Tem aqui, olha, aqui tem um link que a pessoa clicando, ela vai para o YouTube, ela abre o WhatsApp no meu telefone e ela escreve, então, a pergunta que ela tem a fazer, não é, para que a gente possa responder naquele último momento do nosso culto, tá? Aqui tem o dia de hoje, olha, sexta-feira, deixa eu ver aqui, olha aqui, dia 28 de janeiro, é dia da abertura dos portos do Brasil ao mundo em 1808, não é? Porque aqui estava morando a família real.
Então, saíram de Portugal para virem morar aqui por causa da situação na Europa em relação ao francês, né, a Bonaparte, né, ao general Bonaparte. Tem lá o nome dele que eu esqueci. Muito bem, então vieram. Aqui também é o dia também do portuário e é o dia do comércio exterior. Tudo tem a ver com esse dia, não é, da abertura dos nossos portos, uma colônia que agora estava abrindo portos como se fosse um reino, né, para estar ligado ao mundo. Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Tá? Trabalho escravo é todo o trabalho que as pessoas fazem, são exploradas e não são devidamente pagas. Pagar o que a lei manda já é uma escravidão, né? A lei já manda o mínimo, porque a lei existe aí para facilitar a vida mesmo do rico. O rico paga aos legisladores, né, a maioria deles, para fazer leis que facilitem a vida deles. Então a lei já é injusta, né, na questão da remuneração do trabalhador. E existe a possibilidade aí de agora de ser trabalhado para eliminar muito dos direitos que foram perdidos e possam voltar a fazer parte, né, da vida dos trabalhadores. Está havendo uma promessa disso aí. Mas a lei em si ela é injusta, né? O que ela puder tirar do trabalhador, ela tira. Porque os legisladores são financiados pelos ricos, e rico não vai, né, com a ganância dele, com o inferno que está no coração deles, eles não vão pagar legislador para fazer lei favorável ao trabalhador, né? Então, já é um trabalho escravo, o que já fazemos, mesmo quando atende à lei, já é um trabalho escravo. E ainda tem gente que faz pior do que o que a lei manda, né? Aí é mais escravo ainda. Então, hoje é o dia, não é, de combate ao trabalho escravo, tá? É o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Aqui tem a orientação para fazer a vida melhor. Seja um abacaxi em pé, usando coroa, mas muito doce por dentro. Né? Isso aqui é a primeira orientação que tem, e outras orientações muito interessantes que também fala aqui para o dia de hoje, né? Para fazer a vida melhor. Aqui também tem, olha, aqui está, testemunho, busque como ser melhor luz e sal para seus amigos e conhecidos. Procure saber de Jesus, né? Senhor, o que é que eu posso ser? O que é que eu posso fazer sem ser chato, sem ser abusado, né? Porque às vezes a gente pensa que vai fazer o bem, aí termina sendo chato, abusado. Aí o invisível, lá vem ele com a conversa dele, né? Então, sem ser chatos, o que é que a gente pode fazer para ser bênção na vida dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, tá? Eu tenho certeza que o Senhor saberá, né? A única coisa que eu posso lhe dizer é: seja melhor luz e sal. Pronto. Em ser melhor luz e sal, você não precisa nem ficar falando sobre Jesus. O próprio Espírito de Deus vai trabalhar o coração dele, tá? Muito bem. Vamos ver aqui. Não, tem mais coisa. Tem mais aqui alguma coisa que a gente pode ver né? Mas passou, deixa para lá, né? Sobre o que está lá no Facebook, que já foi colocado para a gente estar conversando. Mas vamos falar aqui sobre comunhão. Não é uma opção, tá? Não é uma opção, mas é uma questão de obediência a Deus. Então, eu devo estar interessado em agradar a Deus, promovendo comunhão. Isso quer dizer também o fato de eu ser uma nova criatura e de eu ser luz e sal neste mundo, tá? Então, falando sobre a mutualidade cristã. A mutualidade é um termo da língua portuguesa para descrever o dever natural que cada pessoa tem para com outras pessoas, como ser humano, como ser social, como cidadão, como desejoso de agradar a Deus, como praticante da verdadeira religião.
Isso está lá em Tiago 1, versículo 27, né? A manter a comunhão. Então, é a maneira da verdadeira religião. Mutualidade origina-se na expressão bíblica uns aos outros. Tem muito disso na Bíblia, a gente vai estar conversando sobre isso em outras oportunidades. Romanos 12, 5, por exemplo, é um deles, né? Dos 36 mandamentos mútuos, né? Existem no texto bíblico, é encontrado de maneira direta, não é? 36 mandamentos mútuos, né? Uns aos outros, faça isso uns aos outros, coisas assim, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um deles. Existentes no Novo Testamento, destacaremos 25 mandamentos deles. Então tem aqui, ó, né? Amem-se uns aos outros, aceitem-se uns aos outros e assim por diante. A gente vai estar, né, nos próximos encontros, nas próximas conversas, a gente vai estar falando sobre isso, tá bom? Então, a gente vai aqui para o outro assunto, que é a oração de hoje, né? A nossa oração de hoje. A oração é um poema e a gente vai ler esse poema como sendo a oração nossa a Deus, né, neste momento. Senhor, paciente Deus, somos eternamente gratos pelo teu imenso amor, por tua maneira de nos entender, mesmo com nossas falhas, facilitando a comunhão que queres que vivamos, a mutualidade fraterna que muito contribuamos, que exemplo entre nós e eles, sempre para a tua glória sejamos. Faça, Senhor Deus, com que nosso culto matutino seja proclamação de teu amor a todos os corações. Elixir milagroso curador de todas as nossas emoções, que conheçamos melhor o teu amor infinito e saibamos desfrutar muito bem do teu amor, sendo exemplo amoroso neste mundo de muita dor. Dos muitos sempre conosco, neste nosso louvar, te glorificamos pelos teus amados aniversariantes. Invocamos conforto e cura aos que estão acamados. Direção e sabedoria aos que confiam em tua proteção. Tua companhia e carinho aos que se sentem desprezados, arrependimento e tua fé aos que desejam a salvação. Tudo isto te pedimos, agradecemos e vamos além. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso bom advogado, por toda a nossa existência. Amém. Então essa é a nossa oração para, né, finalizando este primeiro momento do nosso culto. E o lembrete final que a gente dá para esse primeiro momento do nosso culto falando sobre essa imagem aqui de trás, que está nos lembrando a luta, né, o que a Bíblia chama de luta de Jacó com o anjo do Senhor, né, e a conversa que tiveram, e é quando Jacó é declarado por Moisés, nesse texto, foi quando Jacó recebeu o nome de Israel, porque houve então uma conversão no coração de Jacó, tá? Nessa luta que ele teve no Val de Jaboque, né, como está sendo ilustrado aí. Nesse nosso culto, nós temos 3 momentos, e a gente já sabe, a gente incentiva para que lá no YouTube, você curta e comente, porque isso vai fazer os nossos cultos, os nossos momentos, irem muito mais longe do que o que já estão indo. No link 7, né, da descrição deste culto, você tem cursos que nós recomendamos, né, às pessoas. Daqui a pouco, então, a gente volta e a gente vai poder continuar com o segundo momento e depois o terceiro momento. Hoje é um ótimo dia para repensar sua vida em relação ao seu presente e futuro, né? O que quer
para o seu futuro e o que você quer e o que você pode planejar nesse sentido. O que Jesus melhoraria em sua vida se ele fosse você. Tá? O que ele poderia fazer para melhorar, né, essa sua vida no presente e para o futuro? Em sua rede social, divulgue: Jesus não veio julgar, mas atrair e salvar. Ora, se ele veio para isso, nós a mesma coisa. Tá bom? A gente fica por aqui. Deixa eu colocar aqui uma musiquinha. E depois, daqui a pouco, a gente volta a se encontrar. Tá bom? Deus abençoe.